Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 003 de Matemática, envolvendo os temas de 1 a 5 do edital para o concurso de escrevente 2023. Nós vamos ver diversos temas da matemática, como as operações com números reais, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta. Então esta aula ela é bastante extensa, eu gostaria que você anotasse os detalhes e se você tiver dúvidas pode escrever no canal. Então vamos lá? Bom, o tema 1 do programa de escrevente, ele trata de operações com números reais e nós temos que resolver esta equação e achar o valor de x que ele está pedindo. Quanto é o valor de x nesta expressão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a conversão deste número aqui em fração. Nós temos que saber que 0,33333 é o número que está se repetindo, 3 dividido por 9. Isso dá para simplificar, dividindo em cima e embaixo por 3, eu tenho 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, isto dá 1/3. Aqui também dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Se nós fizermos isso e manter os outros elementos constantes, a gente vai ter 1/3 de raiz de x, aqui eu não mexo, o 0,3333 dá 1/3, menos a metade de 4 é 2, a metade de 6 é 3, e a raiz quadrada de 4x a gente pode escrever desta maneira. Ou seja, este número raiz quadrada de 4, ele é 2. Então, a gente vai escrever ainda 1/3 de raiz quadrada de x é igual a 1/3 menos 2/3 vezes raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x. Como você pode ver, eu já podia ir melhorando isso, né? Já em vez de escrever 2 vezes 2, já escrever 4 aqui. Tá? Tudo isso para acelerar o processo, porque às vezes você não tem muito tempo para fazer uma questão, né? Mas mesmo assim, com calma dá para fazer, né? O que eu tenho que somar é laranjas com laranjas, então eu vou passar esse número aqui para o lado esquerdo. Obviamente, eu posso multiplicar todo mundo por 3. Alguns professores falam que você pode cortar, né? Na verdade, matematicamente, o correto é dizer que eu estou multiplicando todos os termos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, por isso que aqui ficou 1, aqui ficou 4, porque 1 vezes 4 é 4. Então, o correto é dizer assim. Agora, 1 raiz de x mais 4 raiz de x, isso dá 5 raiz quadrada de x, é igual a 1. Então, eu vou continuar aqui do lado esquerdo, eu vou passar o 5 para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 5. Legal, né? Agora, eu vou levar ambos os membros ao quadrado, porque eu não quero raiz quadrada de x. O problema está pedindo x. Então, eu vou dizer que x, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E 1 ao quadrado é 1. E 5 ao quadrado é 25. Tá? Então, se eu elevar ao quadrado aqui, ó, e elevar ao quadrado aqui, os dois lados, eu tenho esse resultado aqui. Resposta letra A. Eu espero que você tenha entendido esse exercício. Na verdade, a gente tem que entender como passar uma dízima periódica para fração e fazer essas operações envolvendo números reais. Então, vamos prosseguir? Agora aqui é um exercício proposto. Eu vou deixar para você treinar. Passa esse outro para o outro lado, né? Passa o 2 para o lado direito e você vai poder achar o resultado, trabalhando essas continhas. Vamos prosseguir? Bom, agora aqui é uma radiciação de radicais, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, que algo desse tipo, né, é muito interessante. Tem um 2 aqui que a gente não escreve, né? Mas aqui é um 2. Então, nesse tipo de caso, a gente tem que escrever assim. Esse 2 daqui, ele vai para cima. E esse 2 daqui, ele vai para baixo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso é 3 elevado a 1. Alguns professores falam corta, né? Dá 3. São vários jeitos de falar a mesma coisa. Uma equação muito importante da radiciação de radicais é a seguinte. Quando você tem uma raiz desse tipo, raiz enésima de a elevado a m, é importante você saber que você pode transformar isso numa potenciação, em que o denominador é o índice. Aqui é o índice. O denominador é o índice e a potência é o numerador. Você pode transformar desse jeito. Então, a gente já viu aqui que a raiz quadrada
de 3 ao quadrado é raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, e outra coisa, o 81 ele pode ser fatorado. Então, o 81 ele pode ser escrito como 3 elevado à primeira, segunda, terceira, quarta. Então, 81 é 3 à quarta. No lugar de 81 eu coloco 3 à quarta. Então, isso aqui vai ficar a raiz sexta. Nós vimos que raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, então vou colocar aqui 3. E aqui é raiz quarta de 3 à quarta. Tudo bem? Então, quanto que vai dar isso? Desta expressão aqui, que se eu colocar no lugar do n o número 4 e no lugar do m o número 4 também, e no lugar do a o 3, vai ficar uma coisa desse tipo. Isso dá 3 elevado à primeira, 4 dividido por 4 dá 1, que é o próprio 3. Então, na verdade, isso aqui é raiz sexta de 3 sobre 3, que é raiz sexta de 1. Então, vou escrever que isso aqui é a raiz sexta de 1, que vale 1. Portanto, a resposta é letra A. Bom, pessoal, você pode perguntar, mas professor, por que a raiz sexta de 1 é igual a 1? Simplesmente porque a gente pode escrever a raiz sexta de 1, o 1, como 1 elevado à sexta. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes. Isso dá 1. Portanto, a gente cai nessa mesma equação daqui. Ou seja, nós escrevemos o 1, que é a base, como o denominador é índice. O denominador é o índice está aqui, ele é o 6, ele vem para cá. Então, o numerador é a potência. Então, essa potência vem para cima, para o numerador, 6. E 6 dividido por 6 dá 1, fica 1 elevado a 1, que é o próprio 1. Então, aqui eu estou demonstrando que a raiz sexta de 1 é 1. Então, a resposta é a letra A. Vamos prosseguir? Aqui, a gente tem que saber que x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1, que é um produto notável, que diz que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, no lugar de a gente está colocando x e no lugar de b a gente está colocando 1. E aí fica esta expressão. X ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x mais 1 vezes, eu ponho um pontinho aqui, x menos 1. E eu vou fazer isso. Eu mantenho o de cima, viu como é simples? E agora, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, eu posso simplificar este termo com este. E fica 1 em cima. A resposta é 1 sobre x menos 1. Portanto, a resposta é a letra B. Esta equação, A2 menos B2 é igual a mais B vezes A menos B, é chamada de produto notável. Aqui está pedindo para calcular o MMC, né? Porque, na verdade, você tem que somar fração. Então, qual é o MMC entre 4, 5, 3 e 60? Vai dar o próprio 60, mas nós vamos demonstrar isso. Tá? Então, ficaria 4, 5, 3 e 60. Aí vai fazendo, dá por 2. Você tem que colocar todos os números primos aqui, nesta coluna. E os números primos são 2, 3, 5, 7. O 9 não é primo, pula para o 11. O 13, o 15 não é primo, pula por 17, 19 e vai embora. Normalmente, esses números primos já são suficientes para você calcular o MMC. Então, todos esses números a gente testa primeiro o 2. Dá por 2? Sim. Então, eu pego a metade de todo mundo, 2. E os demais eu repito. O 5 eu repito, o 3 eu repito e pego a metade, estou dividindo por 2, do 60, portanto dá 30. Dá para dividir por 2 ainda, eu vou fazendo isso até não dar mais. Quanto é o MMC entre 4, 5, 3 e 60? É a multiplicação de todos esses números. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Portanto, o MMC é o próprio 60.
Então, eu já escrevo aqui um traço de fração bem grandão e ponho 60 aqui. Este 60 vai ser dividido pelo número de baixo e o resultado da divisão vai ser multiplicado pelo número de cima. 60 dividido por 4 é 30 dividido por 2, que dá 15. 15 vezes 1, 15. Agora eu vou somar todos esses números. Eu somo todos os positivos e subtraio de todos os negativos. A soma dos positivos é 100 e 15. 100 mais 15 dá 115. Estou somando. Agora eu somo todos os negativos. Perdi 84 e perdi 31. Portanto, eu perdi quanto? 5, 8 e 3, 11. Olha só o que está dando. Que o nosso x ele é igual a quanto? 60 embaixo. E quanto deu o resultado desta soma? Aqui fica menos 115. Então, dá 115 menos 115, que dá 0. Então, todos esses números aqui somados resultam no número 0. 0 dividido por 60 pode. 0 dividido por 60 dá 0 e a resposta é a letra E. Uma coisa interessante é a gente discutir aqui em matemática que eu posso ter este resultado, 0 sobre 60, não há problema nenhum, isso dá 0. Mas eu não posso em matemática dividir por 0. Então isso dá uma indeterminação, dá um infinito. Ou seja, isso não pode fazer em matemática, não pode ter 0 no denominador. Aqui é um exercício proposto para você calcular de uma maneira bem simples o MMC entre 5, 3 e 2. Então lembra dos números primos? E aí você coloca aqui o MMC, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. É um exemplo para você treinar. Bom, pessoal, um cálculo muito importante é do máximo divisor comum. Na verdade, o que quer dizer isso? Nós temos o número 90 e 60. O que quer dizer MDC entre os números 90 e 60? O divisor é o número que fica aqui dentro da chave. Quem é esse número que divide ao mesmo tempo 90 e 60? E além de dividir, dele ser comum, MDC, esse C quer dizer comum. Comum quer dizer, ele é comum dos dois. Se aqui for 10, aqui tem que ser 10. Então, ele é comum. E ele tem que ser o maior número. Na verdade, o 10 eu posso colocar aqui, 10 eu posso colocar aqui. Dá 9 e aqui dá 6. Mas ele não é o máximo. Existe número maior que 10 que divide ao mesmo tempo o 90 e o 60. Então, isso que quer dizer MDC. Qual é o maior número que eu posso colocar dentro da chave que divide o 90 e o 60 ao mesmo tempo? Bom, eu vou usar o método das divisões sucessivas. E você vai ver como é que é feito. Muito bem. Eu faço assim, eu coloco o 90 aqui e faço esse desenho. Coloco o 60 aqui. Então, eu sempre calculo o máximo entre dois números. Se pedir o máximo entre três números, eu calculo primeiro entre 2 e o máximo que der eu calculo com o terceiro elemento que ele estiver pedindo. Então, 90 dividido por 60 dá 1. Aqui eu coloco o resultado da divisão. E sobra 30. Aqui eu coloco o resto. Esse resto eu repito aqui. 30. 60 dividido por 30 dá 2. Até não sobrar nada. Até dar resto 0. 60 dividido por 30 dá 2 e o resto eu coloco aqui. O resto é 0. Qual é o máximo divisor comum? É esse número que fica aqui. Este cara é o MDC entre 90 e 60. Tudo bem? Qual é o máximo divisor comum, por exemplo, entre 120 e 80? Vamos ver. 120 dividido por 80 dá 1 e sobra 40. 40 eu coloco aqui, que é o resto. 80 dividido por 40 dá 2 e não sobra nada. Portanto, o 40 ele é o maior número que divide o 120 e o 80 ao mesmo tempo. Como você viu, o 40 está aqui e está aqui. Ele é comum. E ele é o maior número. Não existe um número maior que 40 que você pode colocar nas duas chaves. Muito bem. Aqui, nesse tipo de exercício, você tem um terreno, um campo de futebol, em que 3 pessoas vão correr com velocidades diferentes. Então, obviamente, se uma parte daqui e vai dar uma volta no campo inteira
e vai chegar aqui. Se ela está com uma velocidade maior, ela faz num tempo menor. Então, o que acontece? Rafael, ele leva 6 minutos para dar uma volta. 6 minutos. O Diego, ele leva um tempo maior, 9 minutos. E o Leonardo, ele leva um tempo um pouquinho maior ainda, 10 minutos. Só que eles vão dando voltas, mas vai chegar uma hora que os três vão estar ali no mesmo ponto. Essa é a pergunta. Depois que a corrida começa, em quanto tempo, em horas, né? Tenho que passar minutos para horas, eles passarão juntos novamente no mesmo local. Quando eles estarão aqui novamente nesse mesmo local? Depois de quantas horas eles passarão juntos novamente nesse mesmo local da largada? Para fazer isso, a gente tem que calcular o MMC, que é o menor múltiplo entre 6, 9 e 10. Esta multiplicação, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. Depois de 90 minutos, eles vão se cruzar novamente. Só que ele está pedindo em horas. 90 minutos corresponde a 1h30. 1,5 horas. Portanto, a resposta é a letra C. Esse exercício ele é proposto. Tema 3 do programa Descrevente. Nós já vimos 2 temas, que são os números reais e o MMC e o MDC. Muito bem, agora o terceiro tema do programa Descrevente, razão e proporção. Então nós estamos aqui trabalhando com uma razão, né? Então vamos lá. Em um determinado concurso para os cargos A e B, então tem 2 cargos, A e B. Os candidatos podiam apenas se inscrever para um desses cargos. Ou você se inscreve para o cargo A ou para o cargo B. Ao final do prazo dessas inscrições, a razão entre os candidatos A dividido por B é 7/9. Pode ser representado pela fração 7/9. Então, ele está dizendo que A sobre B vale 7/9. Muito bem. É proporcional a 7/9. Aí ele fala ainda o seguinte: sabendo-se que 5.600 candidatos se inscreveram nesse concurso, é correto afirmar que o número de candidatos inscritos para o cargo A, então a gente sabe que todo mundo que se inscreveu para o cargo A, mais aqueles que se inscreveram para o cargo B, já que só tem esses 2 cargos, dá o total de candidatos, 5.600. Então eu estou passando do português, que é essa parte mais importante, né? É você saber passar do português, que nem eu estou fazendo para montar essas 2 equações. Na verdade, eu tenho um sistema de 2 equações a 2 incógnitas. E agora, eu sei que 5.600 candidatos se inscreveram. Como só existe o cargo A e B, A mais B é 5.600. Muito bem, ele pede o cargo A. Só que eu vou fazer o seguinte, se A dividido por B é 7/9, se eu inverter o lado esquerdo, eu tenho que inverter o lado direito. E eu vou já explicar para você por que eu vou fazer isso. Porque eu quero o valor de A. Então, B sobre A é 9/7. Tanto faz um quanto o outro. Essas 2 equações são idênticas. Agora, eu vou dividir a equação todo mundo por A. Isso não altera o resultado. Muito bem, aí você vai dizer, por que eu fiz isso? Justamente porque eu quero sumir com a letra B. Então, quanto dá A dividido por A? A dividido por A dá 1. E B dividido por A? Dá 9/7. É igual a 5.600 dividido por A. Eu poderia também dividir todo mundo por B, só que eu ia achar B primeiro. Depois que eu achasse B, eu ia colocar B na primeira equação aqui e ia achar o A. Bom, 9 mais 7 dá quanto? 16. Sobre 7 é igual a 5.600 dividido por A. Agora eu multiplico em cruz e agora a conta fica fácil, né? Porque 5.600 dá para você dividir por 16. Então a resposta é 350 vezes 7. Esse problema caiu num concurso de escrevente, hein, gente? Então não fique pensando que eu estou inventando uma coisa muito difícil, porque caiu num concurso de escrevente. Então é só você multiplicar 350 vezes 7. Portanto, a resposta é a letra D.
Vamos prosseguir? Este tema envolve a porcentagem. É um exercício bastante interessante e muito comum em concurso, e nós vamos ver como fazer esse tipo de exercício. Nós vamos usar aqui, neste modelo de exercício, o diagrama de Venn. O que diz o exercício? Que os bombeiros vão combater o incêndio e eles totalizaram informações sobre o que aconteceu lá no incêndio. Nós vamos dividir esse problema em duas partes. Aqui nós vamos colocar o número de pessoas que sofreram intoxicações e pessoas que sofreram queimaduras. Nós vamos escrever o diagrama de Venn com I, o número de pessoas que sofreram intoxicações, e Q, o número de pessoas que sofreram queimaduras. E aqui, nesta parte aqui, o número de pessoas que sofreram intoxicações e queimaduras. Então, 32 pessoas sofreram só intoxicação. Onde eu vou colocar esse 32? Aqui. Só sofreram intoxicação. 41 pessoas sofreram queimaduras. Então, esse 41 é esta soma de tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui é o total de pessoas que sofreram queimaduras. Eu vou escrever aqui, queimaduras igual a 41. Porque eu não sei quantas pessoas estão aqui e quantas pessoas estão nesse conjunto. Eu só sei que o total é 41. 13 sofreram queimaduras e intoxicação. Onde se coloca o 13? Simples, né? Se coloca aqui. Muito bem. Agora, se 41 é a soma de 13 mais um certo número x, quanto é esse x? 41 é a soma do 13 que sofreram intoxicações mais queimaduras, mais um certo x que só sofreram queimaduras. Então eu passo o 13 para o lado de lá, 41 menos 13 é a resposta do x. Então quanto é 41 menos 13? 8, 2, 2. Então é 28. 28. Eu vou colocar o 28 aqui. 28 mais 13 dá 41. Muito bem. E 27 nada sofreram. Olha que exercício bacana. A porcentagem total de pessoas que sofreram só queimaduras, quem sofreu só queimaduras foi 28, de um certo total. Qual é o total? O total é 32, que sofreram apenas intoxicações, mais 13, que sofreram os dois tipos de ferimentos, intoxicação e queimadura, e mais 28 pessoas que sofreram só queimaduras, e tem também os 27 que nada sofreram. Esta soma, se você fizer direitinho, vai dar 100. Só que ele está pedindo a porcentagem do total de pessoas que sofreram só queimaduras. Então, quem sofreu só queimaduras? 28 de um total de 100. Então, é 28%. E o exercício acabou. É a letra D. Bacana, né? Então vamos prosseguir? Esse tema 4 do programa Descrevente, ele envolve porcentagem. É o programa Descrevente de item 4. Muito bem. Nós temos, supondo o custo de digitalização de uma quantidade de documentos de um cartório, o custo para digitar é R$ 8.500. A empresa que irá realizar esse serviço pretende aumentar esse preço. Então, ela cobrava 8.500 do fórum. Mas aí o que acontece? Ela resolveu aumentar o preço em 7%. Quanto é 7% de 8.500? É o que ele está perguntando. E quanto é esse 7% somado aos 8.500? Quanto será o novo valor? Então, ele está pedindo o valor do aumento e o novo preço de custo. Você sabe calcular 7% de 8.500? Eu faço assim, 8.500 multiplicado por 0,07. Se nós fizermos essa conta, eu estarei calculando 7% de 8.500. 7 vezes nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 8, 56 e 3, 59. Eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda por conta desse 0,07. Dá R$ 595. Então, eu já poderia dizer que é a letra A, né? Agora, se eu somar os 595 com os 8.500,
Quanto dá 8.500 com os 595? Essa é uma conta bem simples. 5, 9, 5 e 5, 10, 8 e 1, 9. 9.095. Portanto, a resposta é letra A mesmo. Podemos cravar ali letra A. Vamos prosseguir? Exercício proposto de um tema de porcentagem, bastante simples, que eu vou deixar para vocês. Tema 5 do programa de escreventes, e a gente está encerrando praticamente a aula, uma aula bastante extensa, né, com bastante temas, 5 temas que nós estamos vendo nessa aula. Esse exercício, muita gente tem dificuldade, que ele é chamada regra de 3 composta. Então, ele envolve o número de escreventes, ele envolve o número de processos, que eu vou chamar NP, e eu estou trabalhando com índices, que é uma letra embaixo. O número de dias, eu vou escrever dias. E o número de horas por dia. Tudo bem? E ele vai querer saber quantos dias. Eu não sei quantos dias, né? Então eu sei o seguinte, que 10 escreventes é o número de escreventes. Arquivam, número de processos, 180 processos. Esses 10 escreventes arquivam em um cartório em 12 dias. Quando eles trabalham 12 dias, com 9 horas de trabalho diárias. Quantos dias? Eu tenho que colocar o X aonde? Na coluna do dias. Quantos dias levarão para arquivar 200 processos? Ou seja, o número de processos passa de 180 para 200. Aumentou. Se tivermos 12 escreventes, o número de escreventes também aumentou, de 10 para 12, trabalhando 4 horas por dia. Muito bem. Como que eu acho esse X? Eu vou explicar para você o seguinte. Eu vou colocar uma flecha para cima, mas poderia ser para baixo. E se alguma dessas quantidades aumenta junto com a quantidade de dias, eu mantenho a flecha. Se são inversamente proporcionais, eu inverto a flecha. Então, se todas essas 3 grandezas aqui forem diretamente proporcionais aos dias, eu mantenho a direção e o sentido da flecha. Porém, se for diferente, eu inverto. Tudo bem? É assim que a gente faz. Muito bem, então vamos ver como é que fica. O que acontece? Se eu aumentar o número de escreventes, que nem eu aumentei, o que acontece com o número de dias, mantendo o número de horas por dia igual, o número de processos igual? Se eu aumentar o número de escreventes, o que acontece com a quantidade de dias? Ela vai diminuir. Então, quanto mais escreventes eu colocar, menos dias, em menos dias eles farão a tarefa. Eles farão a tarefa. Então, quanto mais escreventes eu colocar, em menos dias eles farão a tarefa. São grandezas inversamente proporcionais. E o número de processos? Quanto mais dias eu tiver para fazer a tarefa, o que acontece? Quanto mais dias eu tiver para fazer a tarefa, mais processos eu consigo arquivar. Então, o número de processos e dias são diretamente proporcionais. Agora, qual a relação entre dias e horas por dia? Agora fica o seguinte: quanto mais horas por dia eles trabalharem, em menos dias eles terminarão a tarefa. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Como que eu faço isso? Eu mantenho essa aqui, do lado esquerdo, 12 sobre x, ponho um igual aqui e um traço grande de fração. Então, essa aqui eu já escrevi do lado esquerdo. Agora, do lado direito, eu vou colocar as outras 3 frações, mantendo a direção da flecha. 9 sobre 4 está inversa. Está inversa a essa aqui. Certo? Então, eu vou ter que inverter, em vez de escrever 9 sobre 4, porque são flechas de direções e sentidos diferentes, nós vamos inverter. Então, em vez de ficar 9 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 9. Tá entendendo? Tranquilo, né? Agora, o 180 e o 200, eles estão na mesma direção do dias. Então, eu escrevo 180 sobre 200 sem inverter. Eu mantenho esta fração. E agora falta a última, que é 12 e 10. O que acontece? Eles são flechas de direções, de sentidos diferentes.
invertido. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Então eu ponho, em vez de pôr 10 sobre 12, eu ponho 12 sobre 10. Obviamente, esse 12, ele dá para cancelar com esse 12, eles estão em cima. Se eu passar o 12 para o outro lado dividindo, 12 por 12 dá 1. E agora, o que vai acontecer? Eu vou deixar o x sozinho multiplicado 4, ou então eu posso pensar assim, eu inverto, aqui é 1 sobre x, né? Se eu inverter aqui, o que acontece? Fica x sobre 1, que é o próprio x. E eu inverto a fração, do lado direito. Então, em vez de ser 4 vezes 180 em cima, vai ficar 4 vezes 180 embaixo. E aqui vai ficar 9 vezes 200 vezes 10. Obviamente, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Beleza? Esse 9 dividido por 9 dá 1. E o 18 dividido por 9 dá 2. Esse 20, então aqui já ficou 1 vezes esse 20 com este 4 dá para cancelar, fica o número 5 aqui. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 10. O que sobrou embaixo? O 2. Portanto, 1 vezes 5 vezes 10 dá 50, dividido por 2, que dá 25. Este resultado é a letra C. É assim que faz uma regra de 3 composta. Eu vou deixar esse exercício proposto para você resolver em casa, com calma, tranquilo. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula. Envolveu 5 temas, é uma aula bastante extensa, mas valeu a pena, né? Agora, na próxima aula, nós vamos ver os temas 6 e 7 do edital, a chamada média aritmética simples, que a gente representa por um x barra, que é média aritmética, com a letra A aqui embaixo, e a média ponderada, que a gente representa assim, x barra P. Um tema bastante interessante. É muito fácil essas coisas aí. Nós vamos ver na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.